Sou a professora Daiana Trindade e a nossa aula é o espetáculo e a indústria cultural. O espetáculo, oh, que maravilha, que tema interessante, que eu tenho certeza que vocês irão se identificar muito com este tema. Vamos ver o porquê. Bom, gente, para falarmos dessa indústria cultural e todo um espetáculo midiático, nós precisamos compreender a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi um movimento de pensadores, não um movimento, mas melhor falando, uma reunião, né, de pensadores para eles refletirem o quê? A ascensão nazista e fascista. Até porque a Escola de Frankfurt, ela começa no século XX, meados ali, bem no inicinho, 1920, poucos, né, no meio da década de 20. Então eles estão muito preocupados com a ascensão do nazismo e do fascismo, até porque Frankfurt fica na Alemanha e muitos dos filósofos, sociólogos que estão estudando, refletindo esta sociedade são judeus. Só que eles começaram a pensar o porquê. O porquê que nesse período, século XX, nós viemos lá do século das luzes, toda uma esperança em torno da razão, mas o porquê que entre as guerras surge ou nasce, ou melhor falando, cada vez mais tendo pensamentos totalitários? A ascensão do nazismo, a ascensão do totalitarismo é um problema muito sério e esses filósofos, eles querem pensar sobre isso. Então, eles têm como influências Marx, tratando das lutas de classes, toda essa questão de proletariados e burguesia. Tem também como influência, principalmente, o filósofo Nietzsche. Porque o Nietzsche, lá no século XIX, gente, ele vai dizer o quê? Só um pouquinho, ser humano, desce desse pedestal. Vocês acham o quê? Que a razão é tudo? Que somente usar a razão vai salvar o mundo? Não é bem assim. Nós, enquanto seres humanos, também somos animalidade. Então Nietzsche, ele já traz para nós uma prévia do que pode vir a acontecer se o ser humano achar que tudo é a razão, este excesso de racionalidade. E se vocês quiserem aprimorar um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre Nietzsche, Marx, por favor, assistam às nossas videoaulas. Mas voltando aqui comigo, então esses filósofos, eles vão pensar isso. Vão ter essa influência, tentar compreender esta sociedade que está emergindo, que está nascendo. E aí, um conceito muito importante que é o quê? Aufklärung, esclarecimento em alemão. Tanto que Adorno e Horkheimer irão escrever a dialética do esclarecimento. Por quê? Vamos retomar o iluminismo, século das luzes. Se tem toda uma esperança no uso da razão. Que essa razão ela vai ser esclarecida, dar à luz, sair esta luz. Então, essa razão com uma transformadora social, principalmente a ciência. Muita esperança na ciência. A ciência vai salvar, mas será mesmo? Esses sociólogos vão dizer o quê? Para aí. Esta razão, ela também nos escraviza. Esse esclarecimento, o qual nós esperamos urgentemente que nos salve, que transforme a vida, não é bem assim. Porque o esclarecimento, ele é o quê? Totalitário. Tanto que muitas pessoas dizem o quê? Ah, Hitler é um demônio. Hitler, ele era um monstro. O fascismo em si é demoníaco. Não, não tem nada de demoníaco. Não tem nada de monstro. É ser humano. Excesso de razão, o qual já se vinham avisando os filósofos anteriormente. Por quê? Vamos pegar o caso nazista. Havia uma razão para cada passo. Não era aleatoriamente, hoje irei tomar a Áustria, hoje irei ter ódio contra os judeus. Não, tudo muito bem pensado, muito bem planejado. Por quê? Um excesso de esclarecimento, um excesso de razão. Aí eles nos trazem o quê? A razão instrumental. Então, esta razão a favor de uma dominação. Só que, gente, putz grila, eles vão dizer o seguinte, ó, essa razão instrumental, ela tá podre. Por que tá podre? Não tem mais jeito. Nós tínhamos tanta esperança nessa razão e essa razão está nos trazendo a barbárie. A ciência em si também nos traz a barbárie. Lógico, tem pontos positivos? Com certeza, sim. O desenvolvimento tecnológico, ele é fantástico. Mas, ao mesmo tempo,
ele nos escraviza, ele nos traz a barbárie. E, além disso, como que tudo pode acontecer? Por que acontece tudo isso? Por que acendeu nazismo, fascismo, até mesmo o regime capitalista? Como que ele deu certo? Porque nós temos o quê? O espetáculo, o show, a mídia, a indústria cultural. E olhem que desenho. Gente, por favor, para tudo e olhem esse desenho. Que fantástico! Todo feito a giz. É impressionante isso. E olha aqui, o ser humano com a sua cabeça pensante, ó, as engrenagens ali, porque é um ser esclarecido. Mas, ao mesmo tempo, esse esclarecimento nos traz o quê? Muitas informações. Somos bombardeados o tempo inteiro com propagandas, não é mesmo? Com vídeos o tempo inteiro. Muitas coisas se passam nas nossas cabeças. E nós conseguimos refletir? Me digam aí. Me digam não. Pensem para vocês e me digam, falando aqui comigo. Então, nós temos o quê? A arte como mercadoria, que é uma das grandes preocupações de Adorno e Horkheimer. Mas para que nós possamos compreender certinho isso, precisamos lembrar do período o qual eles estão inseridos, que é século XX, início desse século XX, principalmente em relação à ascensão desse nazismo e desse fascismo. Por isso que a arte, ela acaba transformando as pessoas em marionetes, como, por exemplo, as propagandas do Hitler, né? Que se diziam que os judeus eram monstros, que os judeus, né, não eram humanos, que os judeus liam pensamento, enfim, várias questões, né, fantasiosas, mas que tinha toda uma mídia por detrás que ia auxiliando e convencendo as pessoas de que aquilo é uma verdade. Podemos até relacionar um pouco com as fake news hoje em dia, não é mesmo? Que muitas estão surgindo e fazem com que a gente acabe acreditando em coisas absurdas. Só que, além disso, essa arte como mercadoria, retomando este período o qual nós estamos estudando, está muito relacionada com a perda da liberdade. Porque a arte em si deve estar relacionada com essa liberdade, né, com o feeling, com o sentimento, mas quando ela se industrializa, quando ela vira uma arte em série, essa é a preocupação desses dois autores. Por quê? Porque essa mídia, ela acaba mantendo esse sistema. E estou falando aqui do sistema nazista, do sistema fascista, porque as propagandas são todas voltadas para manter esse sistema. É feito para que essas pessoas não tenham uma capacidade crítica, não consigam entrar neste processo de reflexão. E se nós trouxermos hoje para o sistema capitalista, também acontece a reprodução dessa arte em massa, em série. Por isso que é muito importante nós refletirmos sobre tudo aquilo que a gente escuta. É muito importante escutarmos de um tudo, mas sabermos que mensagem que quer nos passar. Então, Adorno e Horkheimer, na Escola de Frankfurt, eles trazem para nós essas reflexões. Até que ponto a arte ela está auxiliando neste processo libertário, neste processo reflexivo? Ou se essa arte realmente ela está a favor, trazendo para agora, deste capital, apenas reproduzindo o sistema capitalista e fazendo, muitas vezes, ou até mesmo na maioria das vezes, que a gente fique o quê? Alienado, que nós não consigamos, de fato, enxergar as coisas como elas estão sendo apresentadas para nós, sem termos essa criticidade. E aí eu retomo aqui a essa imagem, porque nós somos bombardeados, temos muitos pensamentos, muitas informações, as redes sociais, né? Vocês notam que é o tempo inteiro informações, informações, informações. E até que ponto nós conseguimos, de fato, racionalizar? E aí que entra aqui, essa razão está podre, esse esclarecimento. De fato, nós estamos numa época esclarecida? Em pleno século XXI, estamos, de fato, esclarecidos, temos uma criticidade, conseguimos analisar as músicas, as obras de arte, os filmes, as novelas, enfim, tudo aquilo que é arte, que é cultura de massa, nós conseguimos de fato ter um esclarecimento. Então, aí que Adorno e Horkheimer, eles começam, né, a pensar. Então vejam como nós conseguimos trazer lá do século
XX, início do século XX, quando eu falo lá, parece tão distante, né? Eu nasci no século XX, mas enfim, conseguimos trazer para os dias de hoje, relacionar com os dias de hoje. E o mais importante é que vocês façam essas críticas, que vocês reflitam sobre tudo aquilo que vocês consumem na mídia. E é muito importante, ok? Então, nessa aula, nós falamos do espetáculo e a indústria cultural, vimos a Escola de Frankfurt, com Adorno e Horkheimer, a dialética do esclarecimento, o esclarecimento em si, essa razão que está podre, a arte como mercadoria, a mídia e a manutenção do sistema. E aproveitem esse quadro que está maravilhoso, tirem uma foto linda e reflitam muito sobre tudo aquilo que vocês estão consumindo, principalmente nas redes sociais de vocês. Um grande beijo, um salve e até!